Ora viva, bom dia, bem-vindos à edição de terça-feira do Banhar Girassol. Estamos a viver o 26º dia do mês de maio. Por aqui estaremos há cerca de 2 horas com toda a atualidade que marca o país e o resto do mundo. Eu sou a Iracema Marnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, Girassol! O Banhar Girassol já está no ar e vamos conferir como estão as coisas na rua. Vamos à boleia do Centro Integrado de Segurança Pública dar-lhe a ver como despertou a cidade capital em algumas vias. Esta ronda na Avenida 21 de Janeiro, aqui o trânsito completamente afunilado no sentido nosso centro, Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, as coisas rumar em direção ao Futungo ou vão fazer o retorno para pegar então a Pedro de Castro Vando Neilói. Há um trânsito desafogado, descongestionado, completamente favorável por agora. São 7:02 em todo o espaço nacional. Vamos rumar para uma outra via. Estamos a dar-lhe a ver o movimento rodoviário na Estrada da Samba. A semelhança da 21 de Janeiro, aqui o movimento rodoviário também está carregado, está no anda para anda. Um trânsito duro na via principal. Se observarmos melhor da via de serviço, o trânsito é descongestionado. A mesma fotografia também é observada no sentido Samba, em direção ao Futungo ou até mesmo Benfica. Vamos olhar para mais um ponto. Nesta manhã estamos a dar-lhe a ver o trânsito em tempo real a partir das câmaras do Centro Integrado de Segurança Pública. Agora na Diolinda Rodrigues, ao pé do Comando Municipal da Polícia de Viana. Por aqui faz-se um trânsito tranquilo, favorável, descongestionado, desafogado, apesar do movimento intenso de viatura, mas no que a mobilidade rodoviária diz respeito, é um trânsito que não dificulta a vida de quem nesta altura circula neste ponto da Diolinda Rodrigues. Sem anda para anda, é só deslizar por agora, é só escorregar aqui no Comando Municipal da Polícia de Viana, na Diolinda Rodrigues, se preferir a estrada de Catete. São agora 7:03, vamos olhar para as manchetes dos jornais. Estamos a olhar para a primeira página do Jornal de Angola, que escreve reunião do Comitê Ad Hoc de Chefes de Estado sobre reformas institucionais. O presidente João Lourenço defende a autonomia financeira da União Africana. Recebido ontem pelo chefe de Estado, Durão Barroso, profere hoje palestra sobre os acordos de Bicesse. Eleição a membro não permanente para o período 2027-2029. Filipinas solicita apoio à candidatura para o Conselho de Segurança da ONU. Identificação: familiares das vítimas do 27 de maio chamados para os testes de ADN. O País, o jornal que tem tudo, titula Reformas da União Africana. A Presidenta da República apela à coerência entre as ambições assumidas e os recursos disponíveis. A partir deste ano, a IPEX passa a distinguir empresas e investidores que contribuem para o crescimento económico de Angola. Em Cabinda, a colisão entre veículos pesados causa 3 mortos e deixa 36 militares da SFA feridos. Continuamos a dar-lhe a ver os títulos na primeira página do jornal O País. Petro de Luanda defronta o Al-Ahly da Líbia nas meias finais da BOL. Na imprensa moçambicana, o jornal O País titula: Chapo quer rentabilização dos monumentos históricos do país. BDM mantém taxa mimo em 9,25% e agrava reservas obrigatórias. Ainda, o jornal O País, Conde divulga convocatória dos Mambas para jogos com Omã e Indonésia. O Público em Portugal escreve primeira encíclica
Papa pede para se abrandar na inteligência artificial e recusa a ideia de guerra justa. 72 câmaras não avaliaram pedidos para recuperar habitações. Tempestades. 1/3 dos processos despachados na zona centro foram indeferidos. 17% do dinheiro solicitado chegou às pessoas. No Brasil, o Globo traz em destaque ponto a ponto, jornada de 40 horas, transição e 2 dias de folga. Relator apresenta parecer do fim da escala 6x1. Setores específicos serão regulamentação somente após a aprovação da proposta que reduz jornada semanal. Temos informação para lhe contar nesta edição de terça-feira do Manhã Girassol. Um acidente de viação na província de Cabinda resultou na morte de 3 pessoas e 36 outras ficaram feridas. O acidente envolveu 2 caminhões, sendo um militar e outro civil, que transportavam um contentor de 40 pés. Uma colisão entre 2 caminhões provoca a morte de 3 cidadãos e 36 feridos. O acidente ocorreu nas primeiras horas desta segunda-feira, quando um caminhão militar que transportava os efetivos das Forças Armadas angolanas regressava de uma formatura, colidiu com o outro caminhão civil atrelado com um contentor de 40 pés. No local, as testemunhas contam como ocorreu este infausto acontecimento. Nós estávamos a vir da Cabinda à direção à fronteira. Postos aqui já quase próximo, nos encontramos com o carro dos militares e a sinalizar que aqui houve um acidente. Nós estamos a chegar aqui e encontramos obstáculos. Encontramos aqui o carro acidentou, que é este aqui, que estava em direção à fronteira, se deparou com o Kamaz militar que estava a vir da unidade em direção à cidade. Encontramos aqui o acidente, encontramos que o motorista havia falecido, mas a polícia também já estava aqui posto. Nós, como eu estava sentado aqui, porque a Kamaz estava cheia de militar, estava a sair então para a cidade. Esse carro estava a sair para aqui. Agora, o pneu de Kamaz que arrebenta, tipo, o motorista perdeu o equilíbrio. Despisa o caminhão a vir. Esse carro girou, até estava cheio de militar aí. Nós socorremos de militar, metemos em outros carros, a ambulância até, eu acho que fez uns 5 voltas aqui. Porque tinha um carro também estacionado mais aqui. Tinha um carro, tipo, não tinha mais espaço. Tinha um carro estacionado aí, esse Kamaz, tipo, quando o pneu dele coisa, esse ele esquivou muito. Esse aqui ele esquivou muito. O caminhão condutorizado tentou esquivar o Kamaz? Sim, não deu certo, depois que ele puxou aquele lado aí. O diretor da Unidade de Aviação e Trânsito, Francisco Fiel, fala das vítimas mortais no local. Houve uma ocorrência de um acidente aparatoso na localidade de Fortaleza, tipificado por choque lateral de 2 veículos automóveis, sendo um das Forças Armadas angolanas, que levava consigo tropa, e uma viatura particular que saía de Cabinda para Luanda. Um cavalo mecânico com semi-reboque que levava consigo um contentor de 40 pés. Deste acidente tivemos como consequências, até agora, 3 mortos e um total de 36 feridos. Dentre os feridos temos 3 em estado grave. O responsável recomenda muita prudência aos automobilistas sempre que estiverem a fazer o uso das estradas. Observarem aquilo que são as normas do Código de Estrada. E nós continuamos a lançar as nossas ações de educação e sensibilização aos automobilistas. Respeitarem as regras do trânsito, conduzirem observando-se e respeitando as tabelas de velocidade, evitar fazer manobras inoportunas, manobras em locais impróprios. Conduzir, fazer uma condução segura, uma condução defensiva, conduzir para todos. De referir que alguns feridos em estado grave já foram evacuados a Luanda, onde já recebem a assistência. E cerca de 29 corpos foram resgatados da mina de ouro que desabou recentemente na província do Bengo, município do Nambuangongo, durante atividades de exploração ilegal. As autoridades continuam a trabalhar para o resgate de outras 3 vítimas que continuam desaparecidas. Os restos mortais de algumas vítimas vão hoje à enterrada.
O incidente ocorreu na zona do Balacende, no município de Nambuangongo, quando, na ânsia de obter lucro fácil, garimpeiros tentavam extrair ouro de forma ilegal. 29 é o número oficial dos corpos resgatados do desabamento de uma mina na província do Bengo. A equipa da Rede Girassol conversou com os pais de 3 jovens da mesma família que perderam a vida no incidente da mina de ouro, residentes no bairro Quissacala. O senhor Antônio Lopes perdeu um filho e 2 sobrinhos. É o meu filho. Na verdade, nós somos pais, estamos aqui no bairro. A retirada dos miúdos daqui para a área da mina, ninguém tem o conhecimento, só vieram nos transmitir depois do arrebentamento lá da mina. É assim que nós estamos aqui a correr até no local. Metido no local, encontramos os miúdos dentro da terra, fizemos todo o esforço, retirar os miúdos dentro da terra e levamos os miúdos de lá até numa área onde há uma das cabanas. A partir dali, eles evacuaram os corpos na mesma noite até para Morgas. E estamos aqui à espera deles. Francisco Domingos também é um dos pais dos jovens falecidos e disse que não sabiam que os filhos praticavam aquela atividade ilegal. Mas, segundo o relato dos amigos, eles foram pela primeira vez e não mais voltaram. Às 7 horas percebemos que lá aconteceu um acidente, o morro desabou e foram identificados quais são e os que estavam presentes e acharam que são fulanos que estão ausentes. E quando foram escavados e encontraram, e também meu filho presente. Total, as provas que nós vimos, totaliza-se de 29 corpos. Ele quando saiu lá em casa, não me despediu que eu vou aí onde sai o diamante. É assim que eu assusto também que o miúdo assim mesmo acabou de falecer aí. Eu lá em casa. Fiquei mesmo lá, já não tinha como eu ir lá mais onde faleceu meu filho. Até agora estou aqui sempre mesmo, assentado. Sim, é a primeira vez que ele foi lá, ficou mesmo lá já. Ele mora motoqueiro, comprava a moto dele aí no nosso campo, nunca foi lá mesmo. O cidadão Lopes Antônio apela às autoridades que se façam patrulhamentos na zona de forma regular para se evitar mais problemas com a juventude. O nosso governo provincial e o município que nos montem um posto na localidade onde está a mina, porque nós não temos força como a gente derribar as comunidades que lá estão a ir. Pedimos um posto policial naquele local para ver se podemos salvaguardar mais vida das pessoas. Os casos de pacientes com ferimentos continuam a preocupar o Hospital Geral de Luanda. Durante o fim de semana deram entrada no banco de urgência de ortopedia daquela unidade hospitalar mais de 300 pacientes. 3.580 pacientes foram atendidos de sexta-feira a domingo no Hospital Geral de Luanda. A malária, anemia severa e crises hipertensivas dominaram as ocorrências. A malária com 238 casos, doença diarreica aguda com 76 casos, doença respiratória aguda com 203 casos. Tivemos também um total de 7 pacientes com anemia severa, crise hipertensiva, 182 casos, hipertensão e AVC tivemos um total de 14 casos, agressão física 48 casos, atropelamento tivemos um total de 47 casos, ferimento por arma branca 33 casos e tivemos também um total de 57 transferências efetuadas nas últimas 72 horas e efetuamos também outras 25 transferências para outras unidades hospitalares. E tivemos também um total de 36 cirurgias feitas nas últimas 72 horas. Os elevados casos de trauma têm preocupado o hospital, avançou a diretora das urgências, Carla Sobrinho. Só nas últimas 72 horas foram assistidos 456 pacientes. Acidente de viação, 91 casos, quedas, 237 casos, agressão física, 48 casos, atropelamento, tivemos um total de 47 casos, ferimento por arma branca,
33 casos. Eduardo Correia faz parte da estatística dos pacientes do Banco de Urgência de Ortopedia. Deu entrada no sábado, vítima de acidente, na Avenida Pedro de Castro, Vandoneloy. Eu estava a tentar atravessar a estrada, ele estava a ver com o carro, era uma hora, não estava mais passar o carro. O jovem estava a ver com uma boa velocidade, me deu, só que o senhor não fugiu, parou numa em frente. Toda a população veio no jovem, o jovem também me pegou, me meteu no carro. Assim que ele me meteu no carro, me levou aqui. Aconteceu na Gamérica, aí na vila lá da Coca-Cola. Em relação aos pacientes vítimas do acidente na Avenida Fidel Castro, no último domingo, um foi a óbito. Tratava-se de uma paciente do sexo feminino politraumatizada, como explica o médico interno Amaro Ngolo. Em um estado de pré-morte, com um traumatismo crânioencefálico severo, múltiplas fraturas dos membros e bastante sangramento pelas vias respiratórias. Esta mesma paciente, em menos de 5 minutos, infelizmente, acabou por falecer. Tentamos todas as medidas de reanimação, que é para poder estabilizar a mesma e salvaguardar a vida da paciente, mas não foi possível. 3 dos 6 pacientes tiveram de ser transferidos para o Hospital Pedalé. 3 dos quais apresentavam também traumatismo crânioencefálico, mas menos grave com relação à anterior, com um Glasgow de 11, 12, e que careciam de exames de maior complexidade, uma atenção mais específica relacionada com a neurocirurgia, e decidimos encaminhar para um hospital de nível superior, que foi para o Hospital Pedalé. Os outros 3 doentes apresentavam um nível de estabilidade muito favorável, encontravam-se bem, respondiam bem a todo o tratamento realizado. O Tribunal Supremo pôde concluir hoje o exame, as provas formais apresentadas pelo Ministério Público e pela Defesa no julgamento em que é arguída a ex-ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto. O coletivo de juízes conselheiros do Supremo, dirigidos por João Fuantoni, deve preparar Puscoanzas em 2012. A sessão de audiência de julgamento desta terça-feira deve definir igualmente a data dos atos processuais seguintes. Posteriormente, seguem-se os quesitos, perguntas que os juízes devem fazer sobre os factos alegadamente praticados pela então Ministra das Pescas e do Mar. São 7h17, vamos fazer a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Atenção, vamos pela primeira vez em conexão com a Iracelma Arnaldo. Estar com a Janete Meio-Dia. Janete, bom dia, bom dia. Bom dia, Iracelma. Temos o Alfredo do outro lado, está a dar a contribuição para o nosso tema do dia. Vamos já atender com a devida atenção. Bom dia, eu já me sinto bem atendida, não é? Alfredo, pode nesta prosseguir. Tripartida. Certo. Se a gente tiver a gerir o mesmo negócio junto e queremos fazer carreira com isso, a gente vai ter que sacrificar sempre mesmo um lado. No caso, tem que ser o dela. Não, dela não. Eu acho... é muito difícil. É muito difícil. Resumindo e concluindo, é melhor ela escolher ou fazer uma carreira excelente ou ser uma excelente dona de casa? Isso vai depender totalmente dela. Eu não posso escolher isso porque ela tem que viver o que ela quer viver. A realidade dela, o sonho dela. Se calhar, eu não posso me impor, não sou ninguém para determinar isso, sou mesmo ela, eu apenas devo aceitar. Tá bem, muito bem. Ela é livre de escolha, certo? Pois, mas não diga mais que não é ninguém, é o marido dela, tá bom? Sim, sou o marido dela. Mas sim, isso já é muito. Certo, é muito mesmo, mas ela tem o poder de escolha, exatamente, o que ela quer fazer da vida dela. Sim. Muito eu não posso dizer que não, determinar. Exatamente. Não, porque ela tem seus desejos, tem seus sonhos, tem seu objetivo que ela quer alcançar, então se não der, nós devemos sacrificar sempre um lado. Muito bem. Alfredo, muito obrigada pela sua contribuição. Foi muito valiosa e estamos juntos. Obrigado, igualmente. Muito obrigada. Bom dia com energia. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Bom dia, telespectador. Bom dia também para os radiovintes. Exatamente, estamos a fazer a nossa primeira conexão de muitas, não é? Que vamos fazer ao longo desta emissão de terça-feira. Exatamente. Quando nos preparamos também para dizer bye-bye ao mês de maio. Exatamente, hoje é 26 de maio. 26, 5 dias nos separam do mês de junho. O mês das crianças, mas até lá muita coisa ainda vai acontecer. Exatamente. Muito bem, muito bem. Pois. Eu acompanhei o depoimento do Alfredo, mas estou às cegas. Por favor, ajuda-nos a compreender. Hoje estamos aqui a tentar perceber na perspectiva dos ouvintes. Hoje. É possível ser uma excelente... Mulheres,
especialmente, é possível ser uma excelente dona de casa, tendo em conta as expectativas sociais, não é? Aquilo que a sociedade constrói como sendo uma boa dona de casa, mãe e esposa, e ao mesmo tempo responder com zelo e com excelência aos desafios do mercado profissional. Afinal, eu consigo ser, ou é possível eu ser uma boa mãe, uma boa esposa e ao mesmo tempo uma boa PCA? A nossa pergunta hoje aos nossos ouvintes é esta. E claro, já colhemos assim 2 contribuições até aqui, não é? O primeiro ouvinte disse que é possível, é muito desafiante, é muito difícil, porque é muita coisa para uma pessoa só, não é? Porque tem que atender a família em casa, tendo em conta as expectativas, não é? Precisa de ser uma boa mãe e tem que atender também com zelo o mercado de trabalho, nas funções profissionais. E claro, porque muitas vezes quando se é senhora, as exigências acabam sendo um bocadinho maiores, porque tem que provar que está aí por mérito e tudo mais. O outro ouvinte, entretanto, diz que não é possível. E se for possível é muito difícil, então melhor mesmo é a mulher escolher ou quer ser uma excelente mãe ou uma excelente profissional. Não pode ser as duas coisas. São opiniões, não é? E nós temos que respeitá-las. Exatamente. Mas tudo começa com uma boa rede de apoio. Exatamente. O Garcia falou sobre ela isso. Pode ser uma única pessoa, mas precisa de uma forte rede de apoio para poder ajudá-la nestas empreitadas, não é? Exatamente. É possível sim, desde que você tenha uma rede de apoio bem estruturada, pessoas que estejam lá para apoiar, incluindo o próprio parceiro. Exatamente. Não é? E Porque todos têm que colaborar. Claramente, poderá ser um pouquinho mais difícil quando as crianças são mais pequenas. Aí entra certamente em cena o parceiro, o esposo, o companheiro, que acaba por ser uma figura indispensável nesta trajetória, nesta equação. E depois, claramente, com altos e baixos, não é? O comprometimento. Nada é impossível desde que nós estejamos preparadas para poder dar respostas às inúmeras dificuldades. Mas reitero aqui que é muito importante que tenhamos uma rede de apoio bem estruturada. Pois. E levantamos aqui a questão de, apesar de haver esta rede de apoio, essa estrutura toda bem sólida, não há o risco aí de negligenciar em algum momento uma das partes? Depende muito como é que a pessoa também está a viver as coisas. Há momentos que as responsabilidades em casa vão exigir mais de nós e aquelas outras situações que o trabalho vai exigir também mais. Então tem que existir aí algum equilíbrio e entre as pessoas que vão dar algum suporte, porque quando o trabalho pedir mais, exigir mais de nós, a nossa rede de apoio entra em ação a todos os níveis e em todos os campos para poder cobrir algumas lacunas, porque vá lá, não são todos os dias que as coisas estão também completamente aceleradas, puxadas, tal como diz a Janete, mas temos que ter as pessoas certas, não é? Neste processo. Esta caminhada não pode ser feita de forma isolada. Exatamente. Muito bem. Então é sobre esta questão que vamos escolhendo contribuições dos nossos ouvintes, claro, além de partilharmos informação e música e boa disposição. O que não falta no Bom Dia com Energia, por esta razão, é que sempre que possível nós damos um pulo aí aos estúdios centrais da Girassol FM, claramente, para puxar a boa energia, não é? Que vem aí do Bom Dia com Energia nos 102.7. Exatamente. Uma energia, uma temperatura que não queima ninguém. Atenção, não estraga nada. 10 por 10, como dizem a 10 por 10, e os ouvintes. Sempre a 10 por 10, claramente. E assim vamos seguindo, não é? Até bem perto das 9 da manhã. Já nos encontramos, agora na hora 7. Só vamos nos largar até bem perto das 9 da manhã. Então vai ser assim, vamos ao Bom Dia com Energia, levamos a televisão à rádio, trazemos a televisão levamos a televisão à rádio e trazemos a rádio à televisão. Exatamente. Mantemos uma boa conversa com a nossa querida colega Janete Meio-Dia, esta semana na condução do Bom Dia com Energia, e também há aqueles momentos em que vamos à rua ao encontro do Ernesto Jaime para dar-nos então a fotografia do movimento rodoviário. E vai ser agora este momento. Vamos fazer a nossa primeira comunicação tripartida com o nosso colega, o Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Estás nesta altura por cima do mapa pedonal para dar-nos o melhor ângulo do movimento rodoviário no ponto em que te encontras. A comunicação, Ernesto, é tripartida.
Viva, bom dia, Iracelma Arnaldo, Janete Meio-Dia e a audiência que já está conectada a nós. Nós sim estamos por cima de uma pedonal, aqui é a famosa paragem da escola ao longo da Avenida Pedro de Castro Vanduno em Loi para dar a ver a situação do trânsito que já está complicada num sentido, entretanto desafogada no outro. Esta via que conseguimos notar é a que está já carregada, é no sentido para quem sai do Golf 2 em direção à Vila do Gamec, tal como se pode ver nas imagens. Já para quem sai Benfica, Vila, passando por aqui, por este perímetro aqui na paragem da escola, se consegue perceber que o trânsito está muito mais desafogado. Tal como temos vindo a fazer referência, este troço é também bastante estratégico no ponto de vista da circulação rodoviária, sobretudo para chegar até o centro da cidade. Praticamente para quem mora mais, sobretudo em zonas como Camama, Quilamba, outros bairros adjacentes, é esta a via que normalmente muitos automobilistas pegam a esta hora da manhã e presumem ser a mais fácil para se chegar então ao centro da cidade. Mas o certo mesmo é que se consegue verificar aqui já um afunilar de viaturas e quando há engarrafamento vem consigo também outras consequências como a falta de táxi nas paragens e daí se notar muitas vezes a superlotação nas paragens, sem se esquecer do facto de muitos munícipes, no caso, muitos passageiros a fazerem um percurso ou um trajeto, no caso, caminhando a pé de uma a outra paragem na ânsia de então encontrar o seu táxi, no caso, para levá-lo até ao destino. É o que estamos justamente a ver aqui nesta avenida, este engarrafamento a causar então a ausência de táxis em muitas paragens que aqui se impõem neste troço rodoviário. Daí se verificar também nas beiras ou bermas das mesmas estradas se verificar então uma movimentação também acentuada de passageiros à procura então do táxi. É este cenário que vamos verificando nos dois lados e de facto é a complicação que vai-se tendo aqui por causa do engarrafamento. Uma enchente que é verificável, tal como vamos fazendo referência, até a Vila do Gamec. Depois da Vila do Gamec, o trânsito mostra-se muito mais fluido, pelo menos é esta a visão que podemos ter ao chegarmos justamente aqui. Iracelma Arnaldo e Janete Meio-Dia, nós vamos colocar um ponto e vírgula neste nosso primeiro apontamento. Vamos percorrer por outros pontos para dar a ver e ouvir a situação do trânsito. Mas por agora, pegar o sentido Golf 2 Vila do Gamec não se aconselha. Bom dia com energia. Ficou aqui a informação, Ernesto. Não se aconselha o movimento rodoviário nesta altura para aqueles que deixam a zona da urbanização Nova Vida e vão em direção à Vila do Gamec. Trânsito duro, complicado nesta altura. Se está nesta altura preso no trânsito, por favor, sintonize o Bom Dia com Energia nos 102.7. Fique connosco, dá-nos uma carona até o seu destino e claramente vê a coisa mais fluida. Uma companhia. Temos boa música, temos informação.
A companhia certa nesta altura. O Bom Dia com Energia, com a Janete Meio-Dia. Certamente. Até bem perto da hora 9. Sob a técnica de Galácio Santana. Exatamente. O Galácio faz parte da vasta equipa, nesta altura, que já se movimenta dentro e fora das nossas instalações para fazer acontecer o matinal na TV e também aqui e também na estação radiofónica da Rede Girassol, que é a Girassol FM. Nesta altura, no ar está o programa Bom Dia com Energia, sob comando, sob responsabilidade dela, a Janete Meio-Dia. Exato, e hoje estamos a olhar para o papel das mulheres, não é? Aqui a possibilidade de conciliar a boa carreira profissional e o facto de ser a dona de casa. Afinal, desafios, expectativas sociais, perspectivas, não é? Aqui as expectativas que as pessoas têm, que a sociedade tem sobre as senhoras. É possível? Como? Quero receber também mensagem. Queremos receber mensagens e chamadas das senhoras. Deixa-me agora, Iracema, partilhar com os nossos ouvintes e telespectadores. Sim. Igualmente, os nossos contatos 928 80 41 49 é o contacto para chamadas e temos também o 944 88 74 70 para SMS. Passe por aqui, deixe a sua impressão digital. Eu ouvi o Alfredo a falar de uma coisa muito interessante, que ele não é capaz de impedir a sua mulher de seguir os seus sonhos. Mas há muitas mulheres que depois de um tempo o parceiro não as deixa trabalhar. Exatamente. Ele fez este comentário em função do facto de eu ter perguntado. Ele disse, por exemplo, que se a mulher ele trabalha com a mulher dele, não é? Querem fazer carreira juntos. Mas ele, em algum momento, defendeu que a mulher deve ou escolher ser uma excelente profissional ou escolher ser uma boa dona de casa. Ele diz mesmo, se você quer ser uma excelente profissional, não constitua a família. Então eu disse a ele, se vocês estão a trabalhar juntos, pode chegar um momento na vida que ela perceba que você foi e ela ficou. E isso pode causar frustração. E aí o casamento pode acabar na mesma. Não, mas, Janete, temos mulheres muito bem-sucedidas em vários setores da vida ativa do nosso país e que ainda assim são donas de casa. Exatamente. E normalmente temos sempre essas histórias, principalmente no mês de março, que é o mês dedicado à mulher. Nós ouvimos mulheres que conseguem nos mostrar um pouquinho o seu percurso e acabam por ir na contramão destas informações de que não é possível ser uma boa profissional e ao mesmo tempo ser uma boa dona de casa. Então, certamente é um assunto que vai levar-nos a profundas reflexões, vamos ouvir muitas opiniões até bem perto da hora 9. Olha, Janete, vamos assim carimbar a nossa primeira conexão, mas fica a promessa de estarmos juntas ainda ao longo desta terça-feira. Até já. Até já. Bom dia com energia. Bom dia com energia, Janete, meio-dia, são 7h33. Vamos voltar a olhar para a atualidade informativa. Ou melhor, vamos olhar para a previsão do tempo. Começamos na província do Ambo, que tem um dia com sol encoberto, a temperatura mínima de 8 graus e a máxima de 27, umidade de 49%. No Lubango, a terra do Cristo Rei, a previsão de um dia com sol encoberto. E quanto às temperaturas para hoje, 10 graus de mínima, 26 de máxima, umidade 45%. Intervalo. São 7h37, estamos de volta e é o tempo certo para regressarmos à rua. Vamos estar com o Centro Integrado de Segurança Pública fora da cidade capital. Estaremos nas ruas de Benguela e também na província, ou melhor, na província do Ambo e da Huila. E vamos olhar para o primeiro ponto fora da cidade capital. Começamos precisamente na província da Huila. Estamos a dar-lhe a ver as imagens em tempo real com o Centro Integrado de Segurança Pública no Largo da Maternidade. Uma imagem agradável de se ver. O Rei Sol já deu ar da sua graça e no que ao trânsito diz respeito, o ponto não é diferente, ou a percepção não é diferente. Um trânsito descongestionado por agora, sem grandes constrangimentos para quem trafega neste exato momento no Largo da Maternidade, na cidade do Lubango, província da Huila, onde nós continuamos. Agora, na Praça Gabriel Kalof, há um movimento rodoviário também fluido, descongestionado nesta altura, um trânsito canaua.
que facilita a vida de quem nesta altura já trafega neste ponto da província da Huila, cidade do Lubango. Estamos a dar-lhe a ver as imagens da Praça Gabriel Kalof. Continuamos na província da Huila, agora num outro ponto, nesta manhã de terça-feira. Estamos no mercado do São João, aqui o movimento rodoviário também descongestionado, fluido, sem grandes constrangimentos. Por agora é só deslizar, é só escorregar. Há presença de vários cidadãos nesta altura na paragem, aguardando por um meio de transporte para se deslocar então aos diferentes destinos. Estamos agora na província do Ambo, precisamente na Praça 11 de Novembro, na Cidade Alta. O movimento rodoviário fluido, automobilistas e mototaxistas trafegam sem grandes constrangimentos por agora. Não há engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar, mas sempre olhando para as regras do Código de Estrada. Um outro ponto na província do Ambo, agora na Avenida Norton de Matos. Aqui o trânsito também é fluido, descongestionado, a semelhança do ponto onde estivemos há instantes na província do Ambo, na Praça 11 de Novembro. Aqui o Rei Sol também já deu ar da sua graça e o movimento rodoviário é canaua por agora. Vamos olhar para mais um ponto, o último nesta manhã, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos a dar-lhe a ver o trânsito na província do Ambo e retomamos aqui num outro ângulo da Praça 11 de Novembro, na Cidade Alta. Aqui, pelo menos, o trânsito também está completamente descongestionado, desafogado. É só deslizar, é só escorregar. Avançamos com as notícias que trazemos para esta edição. A situação sociopolítica de Angola e os acontecimentos que dominam a geopolítica mundial marcaram nesta terça-feira a audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao antigo Primeiro-Ministro de Portugal e Presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, José Manuel Durão Barroso. O político português disse que veio a Luanda para o lançamento de uma obra literária sobre os acordos de Bicesse, dos quais foi mediador. Os acordos de Bicesse foram assinados a 31 de maio de 1991 em Portugal, com o objetivo de encerrar a primeira fase da Guerra Civil em Angola. Dentre as medidas adotadas nos acordos, realce para um cessar-fogo nacional, a desmobilização das forças guerrilheiras e a formação das Forças Armadas Angolanas. Passados 35 anos, o antigo mediador do processo considera que a assinatura dos acordos de Bicesse constituíram um marco decisivo para a preservação da unidade do Estado angolano. Durão Barroso, que foi esta segunda-feira recebido pelo Presidente da República no Palácio da Cidade Alta, se diz orgulhoso por ter feito parte de um dos momentos mais importantes da história de Angola. Se conseguiu com Bicesse garantir a unidade do Estado angolano, garantir que houvesse as primeiras eleições livres e consideradas justas pelas Nações Unidas, a unidade das Forças Armadas angolanas e depois de algum tempo, que infelizmente ainda conheceu a guerra, conseguiu-se a consolidação do Estado angolano em paz. Por isso, tenho obviamente muito orgulho no contributo que Portugal deu e também no tempo que eu dei, com tantas e tantas horas de trabalho entre as duas delegações, com alguns que infelizmente já não estão entre nós. Eu queria, aliás, aqui hoje recordar com saudade Nandó, que sei que morreu há pouco tempo e foi das pessoas que na altura esteve há algum tempo a liderar a delegação do MPLA. Há muitos ainda que estão vivos, mas muitos já não estão entre nós e por isso vamos também prestar uma homenagem àqueles que já não estão entre nós, mas que gostariam sem dúvida de saber que hoje em dia, apesar de todos os desafios, Angola é um país em paz e Deus queira que assim continue. O antigo primeiro-ministro português revelou que está em Luanda para participar das celebrações dos 35 anos dos acordos, com o lançamento de uma obra dedicada aos acordos de Bicesse. O político aproveitou a ocasião para oferecer um exemplar ao chefe de Estado angolano. É um livro interessante, pois é um registro histórico que fica para quem no futuro quiser conhecer a história de Angola e como é que foi possível chegar à paz
e a eleições livres neste país. Tive, aliás, a ocasião de oferecer um exemplar desse livro ao Sr. Presidente João Lourenço. Durão Barroso e o presidente João Lourenço conversaram igualmente sobre a atual situação de Angola e os mais diversos conflitos geopolíticos que estão a afetar a economia mundial. Agradeço ele ter-me descrito a situação tal como ele a vê em Angola e também no mundo. Estes desenvolvimentos geopolíticos, como sabem, têm um impacto enorme na economia, nomeadamente no capítulo da energia, capítulo esse em que Angola é um ator muito importante, muito relevante, não apenas na região, mas no mundo. Falámos sobre isso, falámos sobre a situação internacional, falámos também sobre os principais desafios na situação angolana e, além do mais, foi um encontro também com algum caráter pessoal, visto que já nos conhecemos há tantos anos. Foram signatários dos acordos de Bicesse o então presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, e o líder fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimbe, sob mediação de Durão Barroso por Portugal e de observadores dos Estados Unidos da América e da União Soviética. De acordo com Durão Barroso, a obra a ser publicada esta terça-feira aqui em Luanda pretende servir de registro histórico para as futuras gerações interessadas em compreender o percurso que conduziu Angola às primeiras eleições multipartidárias e aos esforços de pacificação nacional. E o Presidente da República apelou aos Estados africanos coerência entre as ambições assumidas e os recursos efetivamente disponíveis para o desenvolvimento da África. O chefe de Estado angolano falava durante a 4ª reunião de alto nível do Comitê Ad Hoc de Chefes de Estado e de Governo sobre as reformas institucionais da União Africana, que decorreu em formato virtual. O Presidente da República referiu que os progressos já alcançados no âmbito do processo de auditoria de competências e avaliação de habilidades demonstram a vontade coletiva de reforçar a eficiência administrativa, a meritocracia e a capacidade operacional da União Africana, mas admitiu que o continente ainda se depara com desafios estruturais que exigem maior pragmatismo, disciplina institucional e coerência entre as ambições assumidas e os recursos efetivamente disponíveis. Estes problemas resultam, obviamente, da escassez de recursos, mas também de um certo desfazamento entre a expansão dos mandatos aprovados, as ambições institucionais assumidas e a capacidade efetiva disponível para assegurar a sua implementação sustentável. É por isso fundamental que concluamos esta fase do processo de reformas institucionais, sem se descurar o pragmatismo, a disciplina institucional e uma visão estratégica clara das prioridades fundamentais da União Africana. A questão do financiamento da União Africana continua igualmente a exigir uma reflexão estratégica profunda, na medida em que a execução de uma parte substancial dos problemas continentais depende de recursos externos, sabendo-se que a contribuição dos Estados-membros assegura essencialmente o funcionamento administrativo da organização, uma realidade que para o estadista angolano deve ser alterada o quanto antes, porque fragiliza em grande medida a capacidade de moldar positivamente o futuro da África. É preocupante observarmos financiamento externo superior às capacidades ordinárias disponibilizadas pela própria organização, realidade suscetível de afetar a autonomia institucional, a definição das prioridades continentais e a soberania estratégica da União Africana. Valorizamos naturalmente as nossas parcerias internacionais, mas devemos reconhecer que as prioridades dos parceiros nem sempre coincidem plenamente com os interesses estratégicos da União Africana. Segundo o Presidente da República de Angola, o país considera fundamental acelerar os esforços visando consolidar a autonomia financeira da organização continental e reforçar os mecanismos africanos de financiamento sustentável. A transformação estrutural do financiamento da nossa organização já não pode ser adiada,
deve começar agora de forma gradual, responsável e sustentável, se quisermos realmente construir uma União Africana verdadeiramente autónoma, credível e soberana. Consideramos essencial assegurar que o processo de reformas continua assente no respeito pela soberania dos Estados-membros, no princípio da responsabilidade partilhada e no do fortalecimento dos mecanismos de supervisão política e financeira da organização. Além do presidente João Lourenço, discursaram igualmente na reunião Evariste Ndayishimiye, presidente do Burundi e presidente em exercício da União Africana, e Mahmoud Ali Youssouf, presidente da Comissão da União Africana. O governo prevê que até ao próximo ano o nível de cobertura de eletricidade no país pode ultrapassar os 50%. A informação foi partilhada pelo secretário de Estado da Energia, que falava durante a abertura do programa de capacitação da Escola de Regulação, RELOP 2026. A garantia foi dada pelo secretário de Estado da Energia na abertura da Escola de Regulação RELOP 2026, que reúne em Luanda especialistas e reguladores dos PALOPs para discutir o futuro do setor elétrico. Atualmente, a taxa de cobertura nacional está fixada nos 48%. Ainda assim, o Executivo assegura que os investimentos em produção, transporte e distribuição já permitem serviços mais fiáveis nas capitais provinciais. Pensamos que até 2027 nós poderemos chegar aos 50% ou um pouco mais acima dos 50%. Portanto, estamos a falar a nível nacional e dizer que neste momento todas as cidades capitais provinciais dispõe de serviço fiável de fornecimento de eletricidade. A matriz energética angolana é hoje composta maioritariamente por fontes renováveis. Cerca de 70% da energia produzida no país tem origem limpa, numa aposta que junta esforços do Estado e do setor privado para acelerar a transição energética. É muito importante dizer que estamos numa fase de transição energética em que o esforço público poderá ser complementado com iniciativa privada e é extremamente importante que a nossa entidade reguladora, no caso o IRCEA, esteja à altura de proceder à devida fiscalização não só das atividades de mercado como das atividades financeiras dos vários entes que deverão participar neste exercício. Mas o crescimento do setor traz também novos desafios regulatórios. Durante 5 dias, cerca de 45 reguladores, especialistas e técnicos de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe participarão numa formação intensiva sobre fiscalização, desenho de mercado, sustentabilidade regulatória e defesa do consumidor. Para a Associação de Reguladores de Energia dos Países dos PALOPs, a RELOP, a modernização do setor elétrico exige não apenas infraestruturas, mas também instituições reguladoras mais preparadas para responder às exigências do futuro energético africano. O programa desta escola cobre exatamente os temas necessários: desenho de mercado, fiscalização, apoio ao consumidor, regulação tarifária, sistemas isolados. São os temas com que o IRCEA vai ter que lidar à medida que Angola avança para um modelo híbrido, com dados de compra de energia, produtores independentes e maior participação privada. A experiência da entidade reguladora de serviços energéticos e da entidade nacional para o setor energético é relevante, não porque Angola deva copiar o modelo português, mas porque Portugal fez esta transição e daí podem-se tirar algumas lições aprendidas e recomendações. O tempo no Meia Girassol, começamos na cidade do Luena, que tem previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas para hoje elas vão oscilar entre 11 graus de mínima, 29 de máxima, umidade de 46%. No Cuito, província do Bié, há previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas, 8 graus de mínima, 25 de máxima, umidade de 51%. Intervalo.
Numa altura em que Luanda observa 23 a começar precisamente na estrada direita de Cacoaco, aqui o movimento rodoviário é completamente fluido, desafogado, descongestionado. É só deslizar, é só escorregar, isto nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que deixam a vila de Cacoaco e vão em direção ao Porto de Luanda, passando certamente pela zona da comarca central de Luanda, ou vão desviar para pegar então a estrada de Unduma, no Sambizanga. E os que deixam estes pontos rumam para a vila de Cacoaco vão chegar à vizinha província do Bengo. O movimento rodoviário é completamente fluido. Está fluido também o movimento rodoviário na Avenida 21 de Janeiro, aqui na zona da FAPA, com destaque para aqueles que rumam em direção ao nosso centro, vão mesmo chegar ao Futungo. No sentido oposto, o trânsito também começa a ficar afunilado à medida que os automobilistas se aproximam da zona da FAPA. Mas antes disto, o que nós conseguimos observar está um trânsito descongestionado e que começa a ficar afunilado, como já fiz referência, à medida que os automobilistas se aproximam do portão da FAPA. Mudamos de via, estamos agora na Diolinda Rodrigues, aqui no Largo do Motorista. Há um trânsito desafogado nos dois sentidos, descongestionado, sem grandes constrangimentos e também sem pontos de estrangulamento para quem trafega neste ponto da Diolinda Rodrigues, tanto para aqueles que vão nesta altura em direção à Viana, passando certamente pelos famosos prédios da Filda, e os que saem destes pontos rumam em direção ao Largo 1º de Maio. Temos mais um ponto para dar-lhe a ver em tempo real com o Centro Integrado de Segurança Pública, agora na estrada direita da Camama. Há um trânsito carregado neste exato momento dos dois sentidos, é um anda para anda. É assim que está a ser feita a mobilidade aqui na zona da Camama. Um trânsito lentinho, que já dificulta a vida de quem trafega nesta altura, neste ponto, quando neste exato momento 2 minutos nos separam da hora 8. Paragem do trânsito, vamos olhar para a atualidade. Seguimos neste exato momento com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Os custos associados à importação de combustíveis em Angola dispararam 39,5% entre março e abril deste ano, admite o Banco Nacional de Angola. Em comunicado oficial saído da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Banco Nacional de Angola sustenta que o saldo acumulado da conta de bens até ao mês de abril foi de 6,97 mil milhões de dólares, face aos 5,53 mil milhões de dólares do mesmo período de 2025, representando um aumento de 1,44 mil milhões de dólares, devido ao aumento do valor das exportações em 1,64 mil milhões de dólares e um aumento das importações em 192,4 milhões de dólares. Segundo o governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias, o aumento das importações foi influenciado essencialmente pelo crescimento do valor das importações de combustíveis em 59,51%. Com um total de receitas de 437 milhões de dólares e investimentos na ordem dos 411 milhões de dólares, a TAG Linhas Aéreas de Angola encerrou o último exercício econômico de 2025 com um resultado líquido negativo avaliado em 144,6 milhões de dólares. De acordo com o relatório de auditoria, a empresa enfrenta desafios de capital próprio negativo, mitigação da incerteza material sobre continuidade, consolidação das regularizações contabilísticas associadas aos inventários e independência de evidências externas no processo de auditor. Apesar de o Estado, em março deste ano, ter aprovado 170 mil milhões de kwanzas em obrigações do Tesouro para a capitalização da TAG, a transportadora aérea avança no seu relatório que necessita de mais capitalização para uma transformação eficiente e operacional. O economista Wilson Neves é o novo bastonário da Ordem dos Economistas de Angola. A lista C, liderada por Wilson Neves, venceu as eleições
dos órgãos sociais no passado sábado, dia 23 de maio, com um total de 141 votos, garantindo assim a liderança da instituição para o mandato 2026-2030. No seu primeiro pronunciamento após os resultados, Wilson Neves afirmou o compromisso de trabalhar com todos os membros da ordem e com os economistas angolanos, independentemente das sensibilidades eleitorais, visando construir uma ordem mais unida, mais forte, mais moderna, mais influente, mais próxima dos desafios do país. Angola produziu 51,4 mil toneladas de arroz no ano agrícola 2024-2025, quantidade que reflete um aumento de 6,52% face ao período homólogo, informou o ministro da Indústria e Comércio, Rui Minguens de Oliveira. O responsável falava recentemente durante o lançamento da primeira pedra da fábrica de processamento de arroz localizada no município de Camanongue, província do Mochico. De acordo com o ministro, Angola importou pelo menos 395 mil milhões de toneladas de arroz, correspondendo a 271,7 milhões de dólares. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar está fixado a 913,116, o euro 1060,219. Quanto ao ZAR, rand sul-africano, está fixado em 55,400. Já a taxa de inflação está situada nos 11,52%. E a taxa BNA 17%. Relativamente a outras taxas, como a taxa de cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está a 18%. E a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada a 16%. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira em queda. Às 13 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos 94,53 dólares por barril, menos 5,71%, menos 10,13 dólares do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue com excedente de 33 dólares acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado Angolano 2026. Noutras commodities, às 13 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 463 dólares, menos 3 dólares do valor negociado no último fecho, 419 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a 3.456 dólares, mais 12 dólares do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a 4.597 dólares, mais 81 dólares do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 585 dólares, mais 1 dólar do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras de atualidade. O nível de oferta de produtos agrícolas no mercado aumentou consideravelmente e fruto do aumento da produção que se registra um pouco por todo o país. Em Luanda, os agricultores da zona da Funda consideram que a colheita tem sido satisfatória, sobretudo no que diz respeito aos legumes. Há 5 anos que André Catengo se dedica à agricultura e garante que o cacimbo é favorável ao cultivo, por permitir preparar a terra, limpar o mato e corrigir o solo. A nossa produção no tempo de cacimbo, está indo muito bem. Desde o momento ainda não temos dificuldade. Sofia Moraes vende banana pão e afirma que, apesar de esta não ser a melhor época para o cultivo do produto, tem conseguido manter as vendas. Nesse momento a banana, estamos na época de frio, a banana está ficando assim, um pouco assim. Não tem muita banana, mas tempo chuvoso aparece muita banana, mas
Estamos a vender normalmente, vem a sair da lavra, nós compramos, vendemos à vontade. Compra uma caixa aí por 5 mil e vendemos aqui por 7 mil. Os preços nos mercados variam de acordo com o escoamento e a época do ano. A venda do tomate agora não está mais muito caro, do jeito que estava. Nos meses passados, a caixa estava muito cara. Mas agora já está barato. Comprávamos 18 mil, 19. O Roma comprávamos 22.500. Agora estamos a comprar 11, 12. Daquele Luanda ainda não está saindo. Esse tomate está vindo do Acucungo. A batata está cara, a mandioca que está mais ou menos 22 mil. A mandioca. Batata essa altura está 40 mil. O mercado do Sabadão na província do Icolo e Bengo existe desde 2017. No local é visível a quantidade e diversidade de legumes produzidos no país. Há 10 anos que Teresa Vicente compra hortaliças neste mercado para revender. A rama compramos 100 kwanza, a jimboa compramos 200. Quando tem muito é 100 kwanza, quando não tem é 200 kwanza a 300. Vamos tirar o negócio daqui. O dinheiro é bocado. Quando chegamos na paragem, querem nos cobrar a nossa trouxinha, os 300, os 500 kwanza, 1000 kwanza, 400. E naquele momento o dinheiro não temos. E ele tira do carro para fora. Você fica mesmo a passar todo dia com solo, mesmo é solo de verdade que você fica com ele na estrada. A agricultura envolve cerca de 3,2 milhões de famílias angolanas e constitui um dos pilares do processo de diversificação econômica e inclusão social. Por esta razão, Mariana Inocência apostou na venda de tomate. A pessoa não pode ficar parada, porque quando você fica parada, também em casa também as coisas ficam paradas, porque os nossos filhos agora precisam de estudo. Para as crianças estudar, está mesmo muito difícil, não está como tempos atuais. Está muito difícil mesmo, porque tem crianças no colégio que pagam 20, 15 mil. Agora, se você não trabalhar, as coisas ficam mais difíceis. Na província do Kwanza Sul, as autoridades apostam na promoção da saúde animal. A exemplo disso, foi aberta nesta segunda-feira, na localidade de Atuco, a campanha de vacinação do gado bovino, voltada à prevenção de doenças e reforço da produção pecuária. O município do Sumbe acolheu hoje, na localidade do Atuco, a abertura da campanha de vacinação do gado bovino, sob o lema Vacinar o Gado, fortalecer a produção e garantir a segurança alimentar. No ato de abertura, a administradora municipal do Sumbe, Maria Sumano, afirmou que o município conta com mais de 14 mil efetivos bovinos. O nosso município do Sumbe conta atualmente com um efetivo bovino de mais de 14 mil cabeças de gado, pertencentes a 73 criadores. Estes números demonstram claramente a relevância da pecuária na nossa região do Sumbe, sendo uma atividade principal para a geração de renda, segurança alimentar e melhoria das condições de vida das nossas famílias. O diretor municipal da Agricultura e Agropecuária, Hilário Carvalhais, disse que o maior desafio continua a ser alcançar todos os criadores e os respectivos efetivos. Os maiores desafios têm sido e serão atingir as localidades onde se encontra o maior número de efetivo, sendo que muitas dessas zonas estão em zonas com muito difícil acesso para se atingir. Então, mas de qualquer das formas, é um desafio, conforme disse, e vamos conseguir alcançá-los. Já o presidente da Cooperativa de Agricultura e Agropecuária do Kwanza Sul, Francisco Figueiredo, destacou o potencial pecuário da província, referindo que o Kwanza Sul possui mais de 150 mil cabeças de gado de alta qualidade. Nós na província, nós temos um potencial enorme na província com relação ao setor agropecuário. Mas vamos dividir, hoje estamos a falar mais precisamente da pecuária. Na pecuária nós temos gado de muita qualidade e também temos gado em quantidade. Na província nós estimamos uma manada na ordem de cerca de 160 mil cabeças de gado, onde Porta-Mi lidera, depois vem Kassong, Sumbe, Huaco.
onde há muitas manadas que são criadas por famílias, que ainda é uma criação rudimentar, familiar, mas também temos fazendas de médias muito boas e grandes fazendas também muito boas, e sem medo de errar, a nível do país, calhar é o Kwanza Sul que tem as melhores fazendas pecuárias do país. E a província de Benguela acolheu no fim de semana uma feira de empreendedorismo que juntou diversos empreendedores, ligados sobretudo ao ramo das novas tecnologias e inovação. A iniciativa, que contou com a parceria do Banco Nacional de Angola, decorreu sob o lema Empreender para Transformar Angola. Com o objetivo de impulsionar ideias inovadoras e fomentar oportunidades de crescimento econômico e social em Angola, a Lispa na Estrada trouxe para o município dos Navegantes uma feira de empreendedorismo com exposições de startups, workshops gratuitos, networking e diversos momentos de interação. O propósito da feira foi de congregar jovens com iniciativas inovadoras de acordo com a organização do evento. Um programa que visa levar o empreendedorismo e a inovação para diversas províncias do nosso país. Desta vez foi escolhida a província de Benguela. Implementamos um programa de capacitação com 50 jovens empreendedores e encerramos com uma feira de empreendedorismo que contou com a participação de aproximadamente 1.000 participantes. Foi para nós um marco muito bom, foi uma atividade ótima. Esperamos que com isso tenhamos criado um impacto enorme cá na província de Benguela, que mais jovens continuem a empreender, continuem a inovar, e é isso que o BNA quer, é isso que o LISPA quer. Procurar formas de despertar na juventude e empreendedores a importância das startups, bem como os mecanismos para o êxito nas iniciativas de negócio, constituiu o objetivo das palestras ministradas gratuitamente aos participantes. O que é uma startup? Uma startup, na realidade, é um grupo de jovens ou um jovem que tem uma ideia de negócio que, de alguma forma, ele pretende entrar no mercado ou já está no mercado a operar com resolver um problema social usando uma tecnologia ou ainda inovando no modelo de negócios que já existe no mercado e, de alguma forma, agregar valor a um novo serviço no nosso mercado angolano. Porque nós olhamos para o nosso mercado angolano e vemos as dificuldades que todos os empreendedores, de alguma forma, têm enfrentado, e iniciativas como esta feira aqui de empreendedor em Benguela, e não só, existem outros programas que, de alguma forma, visam a melhorar e ajudar esses jovens empreendedores que têm ideias e que, de alguma forma, não têm um capital de financiamento ou investimento inicial ou até conhecimento preciso de como materializar essas ideias. Então, essas iniciativas, esses programas ajudam os jovens a se capacitarem e poderem entrar no mercado de forma efetiva. No local foram notórias as novidades trazidas pelos empreendedores, na sua maioria com iniciativas inovadoras, tal como descrevem os feirantes, participantes da Feira do Empreendedorismo. E trouxemos também as duas plataformas, que é o Inicia-se Virtual, para ajudar a compreender melhor como é que funciona a segurança social, e também trouxemos a plataforma Eu Estou Inscrito, para trabalhadores que poderão passar aqui e comprovar se realmente está inscrito à segurança social. Esta feira significa uma grande oportunidade para os jovens, para as empresas a nível da nossa província, e traz maior dinâmica e novos horizontes para os jovens empreendedores, e entendemos que é um momento oportuno e significa um alavancar da economia e das empresas locais. A Feira do Empreendedorismo Lispa na Estrada é o encontro de startups, empreendedoras, estudantes, investidores e instituições que acreditam no poder das ideias para transformar comunidades, criar oportunidades e impulsionar o futuro de Angola. E já está em funcionamento a primeira biblioteca comunitária no município do Chipindo, província da Huila. O espaço foi aberto no Colégio Público 1832. Colégio Público 1832 do município do Chipindo, na Huila, abriu as portas da sua primeira biblioteca comunitária. Com livros de várias disciplinas, maioritariamente doados à instituição, o espaço está a servir alunos, professores e membros da comunidade local, segundo a diretora do colégio, que conta com mais de 500 alunos. São os livros praticamente doados para outros pontos da província do Huambo. Tivemos doação de Luanda, tivemos doação de Benguela. E para os nossos estudantes tem sido útil, porque eles vêm aqui, consultam,
tanto faz como os estudantes ou como os professores. Hilária Swing apela às pessoas de boa vontade a contribuírem para o reforço do acervo da biblioteca. A direção do colégio pretende transformar a mesma num espaço diário de estudo para alunos e demais moradores do Xipindo. Nós pedimos a mais doadores interessados para poderem apetejar a nossa biblioteca, sejam bem-vindos, e também pedimos à comunidade, à juventude, de maneira que eles possam fazer a pesquisa aqui na nossa biblioteca, porque tem diferentes livros, tem química, tem física, tem educação física, tem também química, tem agricultura, tem até língua portuguesa. Esta iniciativa surge em função de haver muita carência, de não termos bibliografia disponível para a comunidade escolar e essa municipal aqui no Xipindo. Os estudantes consideram a biblioteca fundamental para apoiar os seus estudos, pois sem ela muitos não teriam acesso aos livros que são muito caros na região. Nos ajuda, porque às vezes nós não temos condições de comprar livros e os livros estão muito caros às vezes, mas ter biblioteca nos ajuda, porque aqui nós vamos ler. Nos serve como apoio, material, como apoio, sobretudo em algumas carreiras ou algumas disciplinas que nós estamos a seguir. E tem realmente nos apoiado bastante, em vez de nós gastarmos, às vezes, mais custo ou melhor, mais valores, dinheiro. E porque é terça-feira, vamos ter macas de português a seguir. O exercício que fazemos com o professor Artur dos Santos, que já cá está. Professor, muito bom dia, bem-vindo à edição de hoje do Manhã Girassol. Muito bom dia, obrigado. Como está? Está tudo bem. E com o professor? Estamos bem, graças a Deus. Muito bem. Nós fazemos esta aula a terça-feira em conexão com a Girassol FM e é para lá onde nós vamos nesta altura, o encontro da Janete Meio-Dia. Janete, bom dia, bom dia. Neste exato momento, a Janete tem um ouvinte, nós vamos começar com a aula e depois a Janete vai juntar-se a nós. Professor, como sempre, temos duas macas por resolver em cada edição. Nesta terça-feira, professor Artur dos Santos, por onde nós vamos começar? Muito bem, começamos com uma palavra também muito conhecida, não é? Como é que se diz omelete ou omelete? Vamos tomar pequeno almoço. Há uns que comem omelete, outros omelete. Entendemos, para termos um apetite e estarmos saciados, entendemos naturalmente trazer esta maca. E é uma maca muito grande, professor. Exatamente. Nós falamos durante algum tempo, não é? Algumas pessoas acabam por pronunciar mal esta palavra e certamente esta maca estará resolvida hoje. Exatamente. Não é? Como apresenta o slide seguinte, o Manuel pediu omelete ou o Manuel pediu omelete. Bom, de acordo com o português padrão, a palavra correta, como apresenta o slide seguinte, é omelete. Vem do francês, não é? Em francês termina com T no fim, em francês, regra geral, não se pronuncia as últimas palavras. Portanto, como apresenta o slide seguinte, no português padrão, o correto é omelete. Que é aquele prato clássico de culinária, não é? Que é feito à base de ovos batidos, não é? Numa frigideira, etc. Portanto, temos de dizer, o Manuel pediu omelete, a Iracelma gosta de omelete e não omelete. Muito bem, esta maca está resolvida. Professor, agora sim vai juntar-se a nós também. A Janete Meio-Dia já está em condições para fazer parte desta aula. Janete Meio-Dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Iracelma. A aula já começou, mas o professor vai aqui recapitular rapidamente a primeira maca desta edição de terça-feira. Bom dia, professor. Bom dia, Janete, como está? Muito bem, obrigada. Ok, que bom. Portanto, a primeira maca que trazemos é a palavra omelete ou omelete. É frequente quando vamos tomar alguma coisa, pequeno almoço ou eventualmente almoço. Portanto, há quem peça omelete, há quem peça omelete. De acordo com o português padrão, a forma correta é omelete, que é aquele prato clássico, não é, da culinária feito à base de ovos. Então, de acordo com o português padrão, temos de dizer, o Manuel pediu omelete, a Iracelma gosta de
omelete. A e Janete não também. Omelete. Também. A Janete Ok, também. que bom. Eu também gosto mais. Só gosto mesmo de omelete. Omelete, exatamente. Nas ementas dos restaurantes, quando vem lá escrito omelete, eu não peço. É melhor não arriscar. Pois, não. Porque a coisa pode não ser aquilo que o professor está à espera, não é? Exatamente. Omelete e não omolete. Exatamente. Muito bem, nós vamos seguir com a segunda maca. A primeira está resolvida. Professor, vamos à segunda. A segunda também é muito frequente, a palavra prepositadamente ou propositadamente. Ele fez de propósito, ele fez de propósito. Em função disso, entendemos então trazer estas palavras para aqui discutirmos e esclarecermos a todos os nossos telespectadores, radiovintes, etc. Portanto, como apresenta o slide seguinte, o Pedro fez propositadamente ou o Pedro fez propositadamente. De acordo com o português padrão e de acordo com o slide seguinte, a forma correta é propositadamente. Propositadamente significa algo, portanto, feito com intenção. Intenções. De propósito. De propósito e não de prepósito. Portanto, a forma correta, como apresenta o slide seguinte e o exemplo, é Vamos ao próximo slide. Aí sim. propositadamente, que Aí significa está. algo feito de propósito e não de prepósito. Portanto, o Pedro fez isso propositadamente e não prepositadamente. Muito bem. Está assim as duas apresentadas, as duas macas da edição de hoje de Macas de Português com o professor Artur dos Santos. Vamos àquela recapitulação que se impõe, não é? Para aqueles que só agora estão connosco, tanto na rádio como também aqui na televisão. Professor. Exatamente. No português padrão, temos de dizer omelete. Quando vamos a um restaurante, vamos pedir, portanto, ovos batidos, vamos pedir omelete. É a forma correta de acordo com o português padrão. Omelete não existe no português padrão. Muito bem. Propositadamente é a palavra correta. Eu digo, o João fez isso propositadamente, porque fez de propósito e não de prepósito. Prepositadamente no português padrão não existe, mas sim existe a forma propositadamente, porque feito de propósito. Muito bem. Janete, meio-dia, tem alguma questão a colocar ao professor? Macas resolvidas. O prepositadamente, se existisse e fosse uma coisa ruim, machucaria com força. Muito bem. Janete, para ti é um até já. Até já, Iracema. Professor Artur assim, dos Santos, nós voltamos a estar juntos aqui no Manhã Girassol na próxima terça-feira. Sempre. Fica aqui o compromisso. Exatamente. Muito bem. Nós aqui vamos seguir olhando para a atualidade. A primeira telenovela da Rede Girassol, Os Donos do Silêncio, e o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, firmaram nesta segunda-feira uma parceria. A mais nova colaboração visa massificar e valorizar a produção nacional. Com pouco mais de 2 meses no ar, Os Donos do Silêncio, produção 100% angolana da Rede Girassol, vem dando cartas do que antes era visto como um desafio quase que impossível. O conteúdo feito por angolanos e para angolanos é mais um que entra para a certificação do Made in Angola. Ao ganhar o reconhecimento do INAPEM, através da parceria agora firmada, novos rumos são traçados para que o produto consiga chegar mais longe. Ter o produto feito em Angola a olhar para o produto nacional, que é a telenovela, tornamos-nos também um produto a ser visto por Angola e a nível internacional, o que significa que a partir de agora nós teremos a possibilidade de circular vários conteúdos, vários produtos angolanos, depois daqui de Angola vai para o mundo também, com a chancela feito por Angola pelo INAPEM. Porque imagina, quando aparecer a novela, né, como um produto feito em Angola, vai aparecer para Angola inteira e a nível internacional. E tudo isso nós vamos criar um pacote, no caso, em que quando vis Angola, verás o óleo feito em Angola, a batata feita em Angola, o leite, a gasosa, a água feita em Angola, a massa feita em Angola e mais outras coisas, como por exemplo também a nível técnico, como nós podemos
preencher os nossos estúdios com produtos feitos em Angola. Para o INAPEM, é visível o crescimento da indústria a todos os níveis no país e com a arte cinematográfica não é diferente. Muito já equiparadas com as qualidades com padrões internacionais. Falo não só em termos de equipamento, mas mesmo na própria concepção em si daquilo que acabamos de ver. E o segundo aspecto é o facto de ser muito desafiador, ser uma novela produzida quase que em tempo real, por conteúdos produzidos e são passados na mesma semana. São coisas que a nível internacional é muito difícil nós realmente identificarmos realidades que consigam entregar no mesmo tempo, com os mesmos desafios. E em Angola, com angolanos, estamos a conseguir entregar com qualidade produtos ou serviços, essa novela, em muito pouco tempo, com a qualidade que se espera. O selo feito em Angola ele é um veículo de divulgação de tudo aquilo que é produzido em Angola. Então a novela pode ser aqui o caminho ideal para expormos isso ao mundo, expormos isso para todos os angolanos que consomem a novela, de tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo, as águas que são produzidas em Angola, os mobiliários que são produzidos em Angola, tudo aquilo que pode ser usado para cenários, para consumíveis da própria produção em si da novela, pode ser igualmente divulgado como produtos e serviços feitos em Angola. Dados no INAPEM mostram que atualmente mais de 50 mil empresas estão certificadas na instituição, ao passo que outras 13 mil são acompanhadas de forma direta. Comunicação. Vamos seguir agora com a atualidade internacional. O líder da Organização Mundial da Saúde alertou nesta segunda-feira que a República Democrática do Congo enfrenta uma epidemia de ébola extremamente grave e difícil de gerir e que os países vizinhos devem agir imediatamente. Ao falar numa reunião ministerial online organizada pela Agência Sanitária da União Africana, Tedros Ghebreyesus sublinhou que vários aspectos desta epidemia a tornaram particularmente difícil de gerir. O diretor-geral da OMS tenciona viajar hoje para a República Democrática do Congo com o diretor executivo responsável pelo Programa de Emergências de Saúde da OMS, um epidemiologista especializado em doenças infecciosas. A RDC declarou a 15 de maio uma epidemia da doença do vírus ébola causada pela estirpe Bundibugyo, contra a qual não existe atualmente vacina nem tratamento específico e que apresenta uma taxa de letalidade até 50%. A OMS acionou um alerta sanitário internacional. As manchetes dos jornais é para conferir a seguir aqui no Manhã Girassol. E vamos começar esta ronda no The New York Times, que titula Estados Unidos realizam novos ataques no sul do Irão. Oficiais militares disseram que os ataques atingiram locais de mísseis próximos a um importante porto iraniano que ameaçavam navios dos Estados Unidos. O jornal britânico The Guardian também traz em destaque esta notícia. Crise no Médio Oriente. Os Estados Unidos atacam locais de mísseis no Irão, enquanto negociadores de Teherão realizam conversas no Catar. O Comando Central dos Estados Unidos afirma que os alvos também incluíam barcos que tentavam colocar minas, agitando cessar-fogo, enquanto iranianos se encontram com o primeiro-ministro do Catar em Doha. Estamos na primeira página do jornal francês Le Figaro, Inteligência Artificial, os alertas de Leão XIV, em sua primeira encíclica, Magnificat Humanitas, publicada por ocasião do Pentecostes. O Papa Leão XIV alertou sobre os perigos da inteligência artificial. O Papa denunciou em particular as novas formas de escravidão que essa revolução tecnológica poderia gerar.
E olhamos para a primeira página do Jornal Desportivo A Bola, que titula nesta edição de terça-feira: Sporting foi a minha melhor decisão. Luís Soares conquistou a 73ª bola de prata. Rui Borges assume culpas no desaire do Jamor, mas confia no futuro. A previsão do tempo no Manhã Girassol. Começamos na cidade de Catete, província de Icolibengo, que tem previsão de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas para hoje vão oscilar entre 21 graus de mínima, 33 de máxima. Umidade de 72%. Cachito, província do Bengo, há previsão de um dia mais fresco. E quanto às temperaturas, 21 graus de mínima, 33 de máxima, umidade de 74%. Intervalo. Já estamos de volta para a última parte do Manhã Girassol. Vamos falar sobre desporto a seguir. Vamos falar com a Georgina. João, Georgina, muito bom dia. O Petro venceu e já pensa no próximo jogo diante do Al-Ahly da Líbia. Exatamente. Bom dia, Iracema. Bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Foi um susto. O Petro às vezes gosta de nos pregar certas partidas, mas foi um susto apenas do jogo de estreia. Ontem o Petro foi superior e venceu o Darsit da Tanzânia. Está na meia-final pela 6ª vez consecutiva que o Petro também a fazer história. E vamos jogar, sim, quando falo nós, é porque somos todos angolanos. Nesta altura somos todos do Petro do Luanda, exatamente, não é? Vai jogar com o Al-Ahly Benghazi da Líbia já na quinta-feira. Muito bem, é já depois da manhã. Enquanto isso, eu sei que também tens outras da atualidade esportiva para esta edição, não é, Georgina? Exato. Vamos continuar a falar de basquete. Aquela equipa que a Iracema muito gosta, está na meia-final. Está na meia-final da Liga Azul, vai jogar com o Interclube. Estamos a falar do Campeonato Sénior Feminino de Basquetebol e vamos falar também de futebol. É hoje que a Aliou Cissé vai fazer, então, dar a conhecer aos adeptos angolanos quais são as suas escolhas ou os seus eleitos para os jogos da data FIFA de 5 e 9 de junho. Muito bem, está assim apresentado o cardápio. A Georgina João tem a responsabilidade de entrar em campo para contar-nos as notícias uma a uma do apaixonante mundo dos desportos. Georgina, contigo. Muito obrigada e vamos começar com o futebol. É já nesta terça-feira que serão conhecidos os convocados de Aliou Cissé para os próximos compromissos dos Palancas Negras. Estão agendados 2 jogos da segunda data FIFA do ano. De acordo com a Federação Angolana de Futebol, os primeiros jogadores escolhidos por Aliou Cissé para representar os Palancas Negras visando o duplo compromisso data FIFA de junho, que acontecem nos dias 5 e 9, serão conhecidos nesta terça-feira, às 11 horas, em conferência de imprensa via Zoom, marcando oficialmente o início da nova era da seleção angolana sob comando do técnico senegalês. A convocatória gera grande expectativa no seio dos adeptos, sobretudo pela possível inclusão de novos jogadores com dupla nacionalidade no combinado angolano. Informação passada pelo próprio selecionador nacional em declarações ao Jornal dos Desportos, onde explicou que na sua convocatória quer contar com atletas que atuam no girabola e no estrangeiro. Aliou Cissé, que esteve em Marrocos no CAN Sub-17 e na Europa, manteve contactos com vários atletas angolanos espalhados pelo continente europeu, como do avançado de 26 anos Bruni Simba, que atua no Dender da Bélgica, o médio de 27 anos Josh da Silva, jogador do Brentford, e do extremo João Batch, de 28 anos, atualmente ao serviço do Grandosdor da Rússia, de acordo com alguns sites desportivos. A convocatória acontece 6 dias depois de Angola ter conhecido os adversários da fase de qualificação para o CAN 2027, a ser organizado conjuntamente pela Tanzânia, Quênia e pelo Uganda. As eliminatórias para o próximo africano iniciam a 21 de setembro deste ano e Angola integra o Grupo B ao lado das seleções do Egito, Malawi e Sudão do Sul. Recorde que Angola, na dupla data FIFA, joga no dia 5 de junho frente ao Botsuana e dia 9 contra a República Centro-Africana. Os jogos acontecem em Casablanca, Marrocos.
O Petro de Luanda está nas meias finais da BAL, Liga Africana de Basquete, que decorre em Kigali, Ruanda, e joga contra o Al Ahly Benghazi da Líbia. Continuamos a falar de basquetebol. Já estão definidos os jogos das meias finais da Liga Azul a ser disputado no sistema de play-off. A melhor de 3 jogos, o Sporting de Luanda vai defrontar o Interclube e a outra meia-final vai colocar frente a frente as equipas do 1º de agosto e Casa do Pessoal do Porto do Lubito. Para chegarem às meias finais, as campeãs em título, o Sporting de Luanda derrotou nos quartos de final as Formigas do Kazenga por 68-24. O 1º de agosto suplantou o Escorpião de Viana por 74-17. Já o Interclube venceu o Vila Clotilde por 70-44, enquanto a Casa do Pessoal do Porto do Lubito ganhou o La Bomba por 44-37. As meias finais começam a ser disputadas já nesta sexta-feira. E nesta segunda-feira comemorou-se mais um dia de África, aniversário 63 do Dia do Nosso Continente, data instituída pelo facto da Organização da Unidade Africana ter sido criada em 1963. No desporto, informamos que 5 angolanos estão entre os maiores desportistas do nosso continente. O PAT 69. Vamos então acompanhar a peça para o Dia de África que nós preparamos para os nossos telespectadores com os angolanos em destaque. Trata-se do basquetebolista Jean-Jacques da Conceição, considerado o melhor jogador de basquete de todos os Jogos Olímpicos 92 e 96, além dos mundiais de 86, 90 e 94. Igualmente no basquete, o extremoposte Ângelo Vitoriano está no passeio da fama, está no Hall da Fama da FIBA desde 2023. Venceu 8 Afrobaskets, 2 Ligas Campeões pelo 1º de agosto, esteve em 4 Jogos Olímpicos e 4 Mundiais. Palmira Barbosa é considerada a melhor handbolista de África de sempre, eleita em 1998, conta com 3 títulos continentais, 4 presenças na Copa do Mundo e uma aparição nos Jogos Olímpicos. José Sayova é o primeiro atleta a ganhar a medalha de ouro para Angola nos Jogos Paralímpicos de Verão, nas provas dos 100, 200 e 400 metros em 2004 em Atenas, na Grécia. E João Tiamba, meio-fundista, fundista e maratonista, é o único atleta masculino do mundo com 6 presenças nos Jogos Olímpicos em 88 em Seul, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 e Beijing 2008. No futebol africano, destaca para o liberiano Jorge Weah, o único do nosso continente a conquistar a Bola de Ouro em 1995, além do camerunês Samuel Eto'o, que venceu 2 canes, foi considerado o melhor jogador africano 4 vezes e ganhou as Champions da Europa 3 vezes, 2 pelo Barcelona e 1 pelo Inter Milão. No atletismo, realça para o caniano Eliud Kipchoge, recordista mundial da maratona, que quebrou o maior paradigma do atletismo ao correr a prova em menos de 2 horas, precisamente em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Haile Gebrselassie do Egito também é referência, é multicampeão mundial e olímpico dos 5.000 e 10.000 metros. No basquete, 2 africanos jogaram pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. O poste nigeriano Aquino Lodjoana, que venceu o evento em 1996, e o poste camerunês Joel Embi, que ganhou os Jogos Olímpicos mais recentes 2024 em Paris, França. Os principais problemas do desporto africano são a falta de controlo dos jogadores nascidos no nosso continente pelo mundo, que estão a representar outras nações, falta de infraestruturas, organização, adulteração de idades e alimentação adequada para os jovens. Iracelma, foram assim então as notícias para esta terça-feira. Desporto, como diz a Iracelma, estaremos aqui amanhã no dia mais produtivo da semana, que é quarta-feira. Quarta-feira. Então nós contamos contigo, Georgina João. Bom dia e bom resto do dia. Nós aqui temos conexão com a Girassol FM a seguir.
E estamos agora em conexão com a Iracema Arnaldo. Iracema, bem-vinda de volta. Bom dia, Janete Meio-Dia. Então, as mulheres podem ser boas donas de casa e também boas profissionais? Dizem alguns homens que sim, dizem outros que não. É muito difícil, é muita sobrecarga. Mas quando dizem que não, quais são assim o justificativo, não é, que vai apresentam? Negligenciar um lado. As razões. Vai negligenciar um lado. Não é possível equilibrar? Dizem que não é possível, tendo em conta a dinâmica social atual, não é possível. Mesmo com a rede de apoio, mesmo Janete com a rede Meio-Dia. de apoio, eles dizem que não é possível. E há um ouvinte que disse, para a mulher é impossível, perguntei para o homem. Para o homem é mais difícil, mas ainda é possível. Ah, é? Opa! Pois, porque... Não, mas são pontos de vista não é diferentes. Exatamente, a percepção de que é responsabilidade da mulher educar os filhos, cuidar da casa exclusivamente. Então, daí que alguns ouvintes considerem, penso eu, que seja mais difícil para a mulher conciliar as duas carreiras de forma assim bem feita do que para os homens, porque não diminuindo o papel do homem, eu digo sempre, os dois são importantes, não existe família, não é? Sem homem, sem mulher, então, mas parece que acaba sendo menos pesado para o homem porque não tem essa questão toda de casa, não é? Ele tem que sair para trabalhar no final do mês, garantir que haja mantimento. Não, mas e se o homem também decidisse colaborar com as lidas de casa? Exatamente. Será que a mulher não ia conseguir? Pois é, acabamos inclusive de falar... Há homens que acabam por cuidar assim da louça, quando a mulher não está em casa, vão pegar as crianças na escola, na creche também. Alguns até preparam mesmo a janta de casa. A mulher quando chega à casa... Cansada da vida. Cansada da vida e também encontra já assim tudo preparado. As crianças já todo o em aparato casa. montado, Exatamente. não é? As crianças bem arrumadinhas para o jantar. Mais o quê? As tarefas também já assim bem feitinhas, não é? A comida preparada. A água do banho também, para aqueles que não têm chuveiro, já no balde, no quarto de banho. Exatamente. Mais o quê, Janete? As condições preparadas. E para os que têm chuveiro, já encontra lá toalha, inclusive, sabonete, tudo preparadinho. Tudo preparadinho, não é? E a roupa também que ela vai usar. Exatamente. Inclusive depois o marido do banho. preparado para lhe fazer companhia enquanto toma banho. Opa! Com boa disposição para saber como é que foi o trabalho. Esses dados são adicionais, Janete. Mas fazem parte do pacote também, não é? Fazem parte do pacote do para carinho. Ajudar a mulher. Exatamente, para desanuviar, para descontrair, para deixar a coisa mais levezinha. Porque vezes há que quando chegamos cansados a casa, tudo o que queremos é ou ser ouvidos ou simplesmente descansar. E quando se tem aquela rede de apoio, eu acho que é das coisas mais bonitas que existe no mundo. E quando temos alguém que esteja aí para nos ouvir, é ainda melhor, porque queremos às vezes descarregar tudo aquilo que está aqui entalado. Não podíamos dizer no local de trabalho, porque senão teríamos macas muito grandes. Então, quando chegamos a casa e temos alguém para depositar toda aquela informação, também ajuda, não é? Alivia. No final, receber vai ficar tudo bem, relaxa, faz toda a diferença. Chegar a casa e ser recebido por aquelas pessoas pequenininhas assim, com os braços abertos para dar abraço. São coisas que fazem toda a diferença. Depois, mamã, olha. Tu olhas, não tem nada de especial. Exatamente. Olha, eu ainda ontem estava a pensar sobre isso. Ter crianças em casa, às vezes, meu Deus. A minha sobrinha preparou uma roupa e eu tenho que vestir para não magoar a criança, mas eu não quero aquela roupa. E depois, quando temos aquele parceiro que diz, eu também já não gosto desse teu colega, já não gosto, eu não olho bem para este tipo. Não, pelo comportamento dele e por aquilo que dizes, não. Acho que não é boa pessoa. Pois. Exatamente. Aí você sente, não, eu tenho razão. Muito bem, Janete, olha, vamos ao encontro do Ernesto Jaime. Ele está nesta altura também num dos pontos aqui da nossa cidade capital. O Ernesto hoje só quer estar nas pedonais. Ernesto, muito bom dia, meu colega. Espero que estejas muito bem para este nosso último apontamento aqui na televisão e também na rádio. Renovados votos de bom dia, Janete Meio-Dia e Iracema Arnaldo. Estamos justamente aqui para dar a ver a situação do trânsito neste último apontamento aqui no município de Viana. Na realidade é uma divisão entre o município de Viana e também
os Molenvos. Esta a situação do trânsito que se pode constatar aqui, não há engarrafamento, tanto no sentido ascendente quanto descendente, ou seja, para quem sai da Vila de Viana no sentido para o centro da cidade, nota-se um trânsito completamente desafogado. O mesmo cenário é para quem sai do centro da cidade, subindo para a Vila de Viana. Esta pedonal que aqui nos encontramos, é importante que se diga, é recente, após também várias vezes tocarmos na questão da pedonal anterior, a famosa ponte partida, que mostrava-se também já completamente degradada e que as pessoas, ao fazerem a travessia, mostravam-se completamente inseguras. É importante frisar que já fizemos uma reportagem e daí então ser também um ponto de destaque aqui, que agora a segurança foi devolvida então à população que faz então o trajeto aqui quase todos os dias. É hora de ponta. A esta hora já vários passageiros já estão recolhidos nos seus locais de trabalho. Entretanto, registra-se uma ligeira enchente nas paragens. Eu registro que podemos fazer aqui, pelo menos neste perímetro em que nos encontramos, Iracelma, Arnaldo e Janete, meio-dia. Vai ser assim também amanhã, claramente. Vamos voltar para poder atualizar os nossos telespectadores e rádio ouvintes sobre o trânsito daqui. Os cumprimentos são de Miguel Suami, o Francelino também, hoje, que esteve a nos dar esta boleia, e claramente eu, Ernesto Jaime. É um bom dia com o compromisso de voltarmos amanhã. Bom dia, Ernesto Jaime, até amanhã. O Ernesto faz parte desta equipa, não é? O microfone da Janete está desligado. Galasso, tens alguma coisa contra mim? Pisca 2 vezes. Agora sim, está reposta a legalidade. Exatamente. Dizia eu que o Ernesto faz parte da equipa, não é? Que trabalha esta semana aqui na televisão e também na Girassol FM. Exatamente. Na estação radiofónica da Rede Girassol. Olha, Janete, são agora 8h55. É tempo para dizermos bye-bye, mas deixa-me dizer-te que da minha parte foi uma honra muito grande manter estas múltiplas conexões. Fica aqui então o compromisso de estarmos juntas amanhã, na hora 7. Vamos nos encontrar naquele ponto, naquele entrocamento, para rumarmos juntas até bem perto da hora 9. Muito obrigada, Iracelma Arnaldo. Igualmente foi uma honra tê-la deste lado, no caso, e ter o telespectador igualmente. Voltamos amanhã com a promessa de trazermos a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia com energia para os rádio ouvintes também e para toda a equipa que trabalhou nesta edição do Bom Dia com Energia. Até amanhã. E por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã pontualmente, à hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos. Bom dia.